Bênçãos que nem sei Gente, contar. deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tem como você ser bem sucedido na sua vida se você vive rodeado de amigos. Amigos, né? Não tem como você ser bem sucedido na sua vida se você vive em bebedeiras, festas, virando noite, em botequim, em bares, né? Vivendo a vida de uma certa forma. Que a gente fala, temos que viver a vida, que a vida passa muito rápido, né? Mas a gente acha que tá vivendo a vida e a gente tá desperdiçando a vida. Eu desperdicei os melhores anos da minha vida com pessoas que não valiam nada. Essa história aqui vocês já estão cansados de saber, já estão cansados de ouvir eu falar isso, né? Que realmente eu desperdicei. Mas graças a Deus, mesmo no meu período de loucura, eu consegui ali, graças à minha família, que sempre estava me puxando quando eu estava voando muito alto, me puxando para baixo. Por um lado, minha família serviu para isso. Ainda que eu bati o pé, como eu já era maior de idade, e acabei entrando de cabeça em certos buracos aí que Deus, graças a Deus, me tirou. Mas eu lembro de um período na minha vida, gente, que o meu dinheiro ele não rendia pra nada, né? Não rendia. Primeiro porque eu não gastava só comigo, eu gastava com 10, 20 pessoas, né? Então aí você já viu, né, querido? Eu fazendo Papai Noel de segunda a segunda, fica difícil, né? Eu não conseguia comprar roupa, eu não conseguia comprar um celular, nada. Tudo dependia dos meus pais para poder comprar para mim. Até que um dia, né, eu fui liberto desses encostos na minha vida e eu vi que o meio que eu tava inserido não ia me levar a lugar nenhum. Não ia. Esse negócio de festinha, de beber, isso é muito bom. Assim, eu não vou dizer pra você que é algo ruim, não. É algo bom, tá? Momentaneamente, algo bom momentaneamente, porque tudo isso vai trazer um vazio, vai trazer uma frustração pra sua vida, porque você deixa de... Graças a Deus eu não deixei de estudar, graças a Deus também não deixei de trabalhar, minha família não deixou, eu sempre trabalhei, tá? Sempre, permaneço ainda nessa vida, graças a Deus. Mas eu vou ver a mudança que a minha vida teve em relação... quando eu deixei todas as pessoas. Eu já falei com vocês que eu tenho fobia de pessoa hoje em dia, né? Eu não quero nenhum tipo de envolvimento, de relacionamento, de amizade. Quando eu encontro com as pessoas, eu encontro esporadicamente, uma vez ou outra, mas eu ficar marcando e ficar sempre com a pessoa, não. Quando eu tenho que sair, eu pego o carro, saio sozinho, ou eu vou, saio de ônibus, não preciso de ninguém, não dependo de ninguém. A única coisa que eu dependo é de Deus, e tendo a minha família ao meu lado, pra mim, já é muito satisfatório. Mas eu fui vendo que depois que eu fui morar sozinho, eu criei muito mais responsabilidade e eu consegui administrar muito mais o meu dinheiro em relação a tudo que eu quero. Então eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu nunca tive falta de nada no passado, na minha vida, graças aos meus pais, né? Graças a Deus e aos meus pais que sempre me deram de tudo. E agora Deus tem me dado forças e Deus tem conseguido realizar os meus sonhos, né? Me tornando... Eu não me sinto uma pessoa fracassada na vida, nunca me senti. Meu único fracasso mesmo assim foi de não ter encontrado pessoas boas ao longo do meu caminho. Eu encontrei uma que eu já falei, que é a Silvanira, a Pamela, né? Umas outras pessoas ali, né? Algumas da turminha que eu andava, mas essas pessoas foram as mais marcantes na minha vida. Mas eu não me sinto uma pessoa frustrada, eu me sinto uma pessoa muito bem realizada. E outra coisa, uma pessoa feliz, né? Que eu consigo deitar e dormir em paz. Tanto que eu venho aqui, gente, quando eu falo qualquer coisa de qualquer pessoa, eu falo com propriedade e com provas pra poder provar, né? Porque a gente vem aqui e fala certas coisas das pessoas, a gente tem que ter como provar aquilo que a gente fala, tá, querido? E isso, graças a Deus, eu aprendi muito bem, né? Ainda que tem coisa que seja verdade, se você não tiver como provar, hoje em dia, querido, se bobear, você ainda tem que pagar dinheiro pra quem tá errado, que é o pior de tudo. Mas eu não me considero uma pessoa fracassada na vida, nem frustrada. Muito pelo contrário, muito bem sucedido em Cristo Jesus, né? O meu Salvador. Deus tem me abençoado de uma forma tão grande que nem se eu vivesse 10 vidas eu conseguiria agradecer a Deus por tudo que Ele me tem feito, por todas as bênçãos, por todos os livramentos, por todas as vezes que Deus me curou, por todas as vezes que Ele me resgatou, por todas as vezes que Ele me levantou quando eu estava caído no chão, né? Porque o inimigo ele vem e dá muitas rasteiras, né? Mas eu vou vendo hoje ao longo da minha trajetória de vida, de ter sido tão manipulado, de ter sido tão usado pelas pessoas, né? E depois descartado de certas formas, as pessoas elas vieram e me espremeram como se eu fosse uma laranja, né, gente? Tentando deixar só o bagaço. Mas, como a palavra de Deus diz que ainda, né? Ainda
que uma árvore, né, que o tronco de uma árvore venha no chão, de velho, venha e pareça morrer. Ao cheiro das águas brotará e dará frutos como planta nova. O mundo veio, levou parte da minha juventude, levou os meus melhores anos da vida, os anos de vigor, os anos de energia, né? Todo o frescor da juventude. Mas Deus veio e restituiu, porque só Ele é capaz de restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. E hoje que eu vivo uma vida mais reclusa, longe das turminhas, longe das festas, dos churrascos, né? Não, igual como eu já falei aqui, não é que eu não saia, eu saio até bastante, por sinal. Mas eu saio comigo mesmo, eu vivendo nesse mundinho, de ficar contando a sua vida, de ficar contando os seus projetos e falando tudo que você faz, né? As pessoas têm muito o olho grande. E hoje eu vou vendo assim que eu consegui adquirir tanto conhecimento, tanta experiência na vida e também coisas com o suor do meu trabalho, né? Mas acima de tudo, né? Os meus pais me deram valores, que é dignidade, ser uma pessoa honesta, trabalhadora, que fala a verdade, que não prejudica ninguém. Não tenho, assim, nenhum problema quanto a isso. Eu acho que isso me atrapalhou um pouco por não saber discernir quem estava ali do meu lado para me ajudar, ou seja, ninguém além de Deus e minha família. Né? E aí isso foi a porta de entrada para que as pessoas conseguissem me dar rasteiras, né? Principalmente no ambiente de trabalho, que foi onde que eu tive mais rasteiras na minha vida, né? Por tratar as pessoas muito bem, por ser muito ajudador, por estar lá fazendo a tarefa dos outros e sempre tomando na cara, né? Porque o povo conseguia se manter nos empregos e me colocavam para fora, né? Mas ainda assim que o inimigo tentou, lutou, se esforçou para me envergonhar, né? Eu lembro de um período que eu fui demitido e eu estava passando por um problema de saúde mental e eu tinha acabado de adquirir um bem muito valioso, né? E aí o meu patrão achou que eu ia ser envergonhado, que eu não conseguiria aquilo, porque ele falou que eu não poderia ter um telefone do jeito que eu tinha, sendo que ele não tinha, que ele tinha um telefone muito barato e que um preto da favela não podia ter não, a não ser que fosse uma coisa meio que legal. E graças a Deus eu sempre trabalhei honestamente e conquistando as coisas com meu dinheiro, porque conquistar, subir na vida, a gente não é algo fácil, né? Mesmo para quem tem todas as portas abertas do mundo, para quem tem todos os privilégios, eu tive muitos privilégios, mas não é fácil, tá? Você vencer a si mesmo, porque eu tive que vencer a dependência emocional, eu tive que entender que as pessoas que estavam ao meu redor não eram minhas amigas, não queriam o meu bem, só queriam andar no meu carro, ou no carro do meu pai, só queriam vir na minha casa, beber nas minhas custas, andar nas minhas custas e depois ainda falar mal, como se eu fosse o culpado de tudo. Elas me colocavam em rascadas, em certas ciladas, e me colocando em situações complicadas na minha vida. Depois que eu me afastei das pessoas, a minha vida ficou muito mais tranquila, eu tive uma paz, um conforto maior e muito menos gastos, né? Porque eu aprendi também que a gente pode gostar das pessoas, mas você não tem que ficar pagando muitas coisas para as pessoas, não. A não ser que seja uma pessoa que te dê um pouco de retorno, uma pessoa que você goste muito. Mesmo assim, a gente gostando muito da pessoa, achando que ela é nossa amiga, a gente tá sujeito a ser traído por elas, tá? Eu falo muito por isso. Eu fui muito amigo das pessoas e as pessoas não foram minhas amigas. Então este sonho, este projeto, né, essa conquista aí de ter amigos, eu já tirei da minha lista, porque o maior amigo e o melhor amigo que eu poderia ter é Jesus. Deus tem me abençoado de uma maneira, gente, que não tem como nem eu explicar, não tem como eu descrever, né? E nem tem como eu agradecer. E esse vídeo é para agradecer a Deus por ter me dado saúde, por ter realizado muitos dos meus sonhos. Eu sou muito grata a Deus, ainda que eu não mereço. Eu não mereço nada do que Deus tem feito por mim, sabe? Porque eu não sou melhor do que ninguém, nem quero ser melhor do que ninguém, né? Eu quero que Cristo olhe para mim e com o seu olhar ache graça na minha pessoa, pelas minhas ações que eu fiz, pelo bem a todas as pessoas que eu fiz, e que Ele tenha misericórdia também das coisas ruins que eu fiz, porque eu também não sou a pessoa mais 100% boazinha do mundo, não. Eu fui muito bom sim.
entendeu? Mas todo mundo tem os seus defeitos. Mas eu sou grato a Deus por tudo. E esse vídeo é pra agradecer a Deus. Só Deus mesmo pra fazer tudo que Ele tem feito na minha vida, né? E que Deus continue abençoando a mim, a minha família, e abençoe você que tá chegando nesse vídeo. E se afaste das más companhias, tá?